Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje é um assunto específico, um assunto chamado títulos de capitalização, tá? É um assunto aí recorrentemente sendo cobrado nas provas de concurso, não tem muito mistério, você tem que saber somente os pontos chaves para acertar em todas as questões na prova. Vem comigo, rapidão, né? Títulos de capitalização. Primeira informação que eu devo passar para vocês é que títulos de capitalização é um produto, do Sistema Financeiro Nacional. Se é um produto do Sistema Financeiro Nacional, você vai ter que saber enquadrar esse produto dentro do sistema, dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Lá na nossa primeira aula, né, que é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, eu apresentei esse quadro para você, né? E nós vimos o seguinte, que nós temos aqui os órgãos normatizadores, órgãos supervisores e os órgãos operadores, né? Professor, aonde que se encontram os títulos de capitalização? Professor, se encontram aqui dentro dos bancos? Não, está errado, né? Então, os títulos de capitalização estão nesse segmento aqui, chamado de seguros privados, né? Ou seja, questão de prova. Quem vai editar as regras gerais sobre os títulos de capitalização vai ser o Conselho Nacional de Seguros Privados. Isso já foi cobrado em diversas provas de concurso e, pasmem, isso pode voltar a ser cobrado. Professor, se tem um órgão normatizador, nós temos quem? Nós temos o órgão supervisor. Qual que vai ser o órgão supervisor que vai validar, que vai fiscalizar, monitorar todos os títulos de capitalização? A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, é este segmento. Professor, mas não estou enxergando, professor, está aqui, né? Esse cara está aqui, né? Vou passar o slide aqui, só para vocês verem, né? Olha só, então, olha aqui, sociedades de capitalização. Então, esse aqui é o item que nós estamos estudando. Moral da história. Vamos lá, primeira informação importante. Você localizar aonde que se encontra as sociedades de capitalização. Essas sociedades de capitalização que vão aí, que vão editar, que vão disponibilizar, que vão emitir os famosos aí títulos de capitalização. Bacana? Então, primeira informação importante. Você tem que saber que o órgão normatizador é o Conselho Nacional dos Seguros Privados e você tem que saber que o órgão supervisor é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, ok? Superintendência de Seguros Privados. Então, ó, CNSP e a SUSEP são os órgãos aí de atuação, né? Se as sociedades de capitalização estão subordinadas à SUSEP, aonde que nós devemos estudar, aonde que deve ser a fonte de nossos estudos. É muito simples. Então, a fonte dos nossos estudos está aqui, ó, na SUSEP, né? Então, vocês vão ter obrigação, siga as minhas orientações pedagógicas, que vocês não vão se arrepender. Vocês vão ter que acessar o site da SUSEP e lá procurar sobre títulos de capitalização e ler tudo, cara. Pronto, você vai ficar competitivo. Inclusive, essa videoaula é uma videoaula que foi o quê? 100% baseada no site da SUSEP. Inclusive o seguinte, não só a videoaula, nós vamos fazer diversos exercícios durante essa aula. E os exercícios da nossa aula, pode ter certeza que todos os exercícios têm referência bibliográfica no site da SUSEP. Isso que eu sempre digo que é estudar na fonte. O aluno que consegue compreender, pô, para aí, esse assunto aqui, aonde que vai ser a fonte que o examinador vai retirar as questões? Ele não vai retirar da cabecinha dele. Ele vai retirar de algum lugar, e nesse caso está aqui, site da SUSEP. E aqui, vai lá, diretamente, tá? Ó, capitalização, olha as perguntas aqui. O que é um título de capitalização? Qual a legislação aplicável? Quais as informações que devem constar nas condições gerais de um título de capitalização? Como é feita a contratação de um título? Pode-se adquirir um título para outra pessoa? Quais os tipos de título disponíveis no mercado? Quais as modalidades dos títulos de capitalização? Prazo de vigência e o mesmo prazo de pagamento? Como é estruturado um título de capitalização? Ou seja, é claro que a gente não vai explicar todas essas perguntas e respostas, mas você
tem obrigação de ir lá e ler uma a uma disso aí, né? Bacana? Então vem comigo. Primeiro, o que é um título de capitalização? Está aqui a resposta, né? É um produto, então já sabe, é um produto do Sistema Financeiro Nacional, em que parte dos pagamentos realizados pelo subscritor é usado para formar um capital. Professor, quem que é o subscritor? É o cara que vai subscrever, que vai emitir o título de capitalização, tá? Então ele vai formar um capital, parte deles, segundo as cláusulas e regras aprovadas, mencionadas no próprio título, condições gerais e título, e que será pago em moeda corrente em prazo máximo estabelecido, né? Então, o título de capitalização. Ah, professor, esse título de capitalização, eu quero exemplos, professor, que eu só consigo fixar com exemplos, né? Vou passar para vocês alguns exemplos. Nós temos diversos tipos de títulos, né? A gente vai falar alguns deles aqui na aula. Mas, por exemplo, Telecena, lá do Silvio Santos, sim, é um título de capitalização. Carnê do Baú também é um título de capitalização. Ourocap, lá do Banco do Brasil, também é um título de capitalização. Na Caixa Econômica tem um também, né? Inclusive, eu, professor Luiz Antônio, já comprei 2 títulos de capitalização e eu fui frustrado nos 2, né? Um deles foi quando eu financiei meu apartamento, né? Mais ou menos aí uns 12 anos atrás, né? Já até encerrei de pagar, graças a Deus, essa dívida aí, né? Já encerrei de pagar o financiamento lá na Caixa Econômica Federal, né? E lá eu fui obrigado, tá, a comprar um título de capitalização. Vamos supor, o Luizão foi lá e pagou milão no título, né? Eram 3 anos, 4 anos lá de capitalização. Passado o tempo, fui lá, rapaz, do milão que eu paguei, por exemplo, tá? Eu recebi R$920, né? Pô, fiquei com milão meu parado 4 anos e recebi menos, né? Ou seja, não é o melhor produto para você aí ter rentabilidade. Vamos com calma, né? Então é o seguinte, essas são o quê? Essas são as características. Então vem comigo, quero explicar para vocês aqui. Então aqui, tá? É você, tá? Isso aqui é você, tá? Você está com dinheirinho, ok? Vamos supor R$1.000, vamos arredondar o número aqui. Você quer comprar um título de capitalização. Então, o título de capitalização ele é formado por 3 partes, né? Primeira parte é o capital, esse cara aqui. Tá? Segunda parte vai ser, vou colocar uma vantagem, né? Uma vantagem, um motivo para você, normalmente um sorteio, ok? Você concorre a sorteio quando você compra um título de capitalização. Calma, são muitos detalhes. Eu quero que você primeiro coloque aí o modelo mental. E segundo, você tem as despesas administrativas, né? Que é chamado taxa de carregamento, né? Vou colocar aqui, ó, despesa administrativa. Vamos supor que desse milão que você pagou aqui, tá? Vem comigo aqui, ó, tá? Colocando aqui, tá? R$750, ou 800, tá? 800 então. Vai ser para a formação de capital. Está colocando aqui, formação de capital. Aí, 150 vai ser para fazer um fundo para dar benefícios, sorteios, alguma coisa, e 50 aqui, negócio aqui, né? O que vai acontecer? Você hoje aqui, vou colocar em números aqui, você gastou R$1.000, isso aqui é a linha do tempo, ok? Linha do tempo. Você entrou aqui nessas condições, vamos supor aqui em 2020, tá? Para ficar fácil, tá? Daqui 2 anos, né? 2022, o que vai acontecer? Esse capital aqui vai voltar para você. E nós vamos ter que aplicar o quê? A rentabilidade do período, né? Vamos supor que em 2 anos você recebeu aqui R$50. Olha aí. Esse cara aqui você vai receber nada, nada. Ou seja, você entrou com milão, né? E está saindo com 850. Então está aqui, ó. Isso aqui é básico é esse cara, né? E aí, professor, tem outros modelos? Tem, aqui é só para você montar um juízo de valor, modelo mental, né? Professor, mas lá em 2021, professor, eu fui sorteado e ganhei R$50.000. Pô, parabéns, você é um cara de sorte, ou seja, para você valeu a pena, né? Então, essa aqui é a ideia, né? Então, o que acontece? Uma ação de marketing, uma ação de mídia muito forte sobre a venda de títulos, né? Porque ela em cima da vantagem. Você vai concorrer todos os meses, durante 3 anos, 4 anos aí. Eu já vi diversas propagandas aí na televisão, né, que falam sobre isso, né?
Com certeza, né? E o banco ganha dinheiro sobre isso aí, porque o banco está comercializando os títulos de capitalização, porque tem uma sociedade de capitalização que coloca esse produto para ser comercializado no banco múltiplo em especial. Bacana? Então, isso aqui que é a formação do capital, né? Calma, tem muitos detalhes na aula, vem comigo. O restante dos valores dos pagamentos é usado para custear os sorteios, quase sempre previstos nesse tipo de produto, e as despesas administrativas da sociedade de capitalização. O que eu adiantei? Então, uma parte vai para a rentabilização, formação do capital, que vai ser aplicado no mercado. Custeio, outra parte vai para o custeio, quase sempre previsto, ou seja, nem todos os títulos são obrigatoriamente, tem que ter o sorteio, a gente vai ver as modalidades, né? E o resto a taxa de carregamento, que é chamado despesas administrativas, né? Quais os tipos de títulos disponíveis no mercado? Então, nós temos 3 tipos, né? Os títulos são estruturados quanto à sua forma de pagamento. Então, quanto à sua forma de pagamento, nós temos o PM, o PP e o PU. Professor, PM, P de pagamento, MD mensal. PP, pagamento programado, pagamento periódico, né? E o PU, pagamento único, né? Quando eu fui lá na Caixa Econômica fazer meu financiamento, né? Eu tive que pagar esse cara aqui, ó. Tá? Fui lá e paguei o título. Não foi milão, não, cara. Foi uns 3, 4 mil na época, cara. Põe aí 15 anos atrás, cara. Pô, brincadeira, 10, 15 anos atrás, né? Chegou lá, na hora de resgatar, menor. Ainda falei, vou deixar o dinheiro lá. Vou deixar o dinheiro lá, né? Vou deixar o dinheiro para não dar desculpa aí, né? Porque eu saquei antes. Me dancei antes, tivesse sacado antes, né? Então, 3, PM, PP e PU. Isso são formas de pagamento. Cai na prova? Com certeza, né? Vamos lá, PM. PM é um título que prevê um pagamento a cada mês de vigência do título. Normalmente, esse é o mais comum, né? Todo mês você paga. Aí, o vendedor do banco já tem estratégia na ponta da língua. Você vai pagando desconto na sua conta mensalmente, você vai fazendo uma poupança, entendeu? Aí, né? PP é um título que não há correspondência entre o número de pagamentos e o número de meses de vigência do título, né? Pagamento periódico, que você vai estipular dentro da vigência de um título, que é diferente do prazo de pagamento, né? Ah, vou pagar 3 vezes a cada 4 meses, 3 meses, enfim, você define lá de acordo com a Constituição. E o PU é o pagamento único. É um título em que o pagamento é único, realizado uma única vez, tá? Tendo sua vigência estipulada na proposta. Então, essas 3 formas aí, né? E aí, professor, será que eu já estou preparado para fazer alguma questão? Com certeza, só com essa explicação aí de 10 minutos, você já consegue acertar várias questões de prova. Vem comigo. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturado. Inclusive, o FCC adora cobrar esse assunto, né? Os títulos de capitalização são estruturados com prazo de vigência igual ou superior a 6 meses. E aí, professor, aí você tem que saber, né? Cara, tá errado. Por quê? O correto, ó, anota aí, ó, igual ou superior a 12 meses. Tá aí. B, então é falsa, né? A comercialização por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil, olha aí, né? Está querendo cobrar que você conhece a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Gente, título de capitalização é um produto de seguros privados, né? O órgão normatizador é o Conselho Nacional de Seguros Privados e o órgão fiscalizador, tá certo? Vai ser quem? Vai ser a SUSEP, então não é o Banco Central do Brasil, ó. Com certeza, né? Aluno LAC, cara aprende aqui, não tem auto-engano. C. Disponíveis normalmente, tá? Em planos com pagamentos mensais, o PM, ok, e sucessivos ou pagamento único, PU, ok, né? Normalmente são esses 2 aqui, tá? Não é 100% porque você tem o PP, né? Que é o pagamento periódico, logo aí nós já encontramos o gabarito correto, a letra B, mas vamos achar os erros. Letra D, resgatados em base sempre superior ao valor constituído por aplicações idênticas em títulos públicos. Errado, né? A remuneração desses títulos aqui, está falando que a remuneração, aquela parte da formação do capital,
é superior. Normalmente, eles pagam menos que a poupança, cara. Então, está errado esse cara aqui. Tá errado esse cara aqui. E regidos por condições gerais disponibilizadas após a contratação. Gente, existem as disponibilidades gerais, mas é o quê? Antes da contratação, né? Nada, as regras sempre tem que ser antes, né? Ou seja, uma questão fácil, né? Mas uma questão aqui muito bem elaborada. Isso aqui sinaliza para a gente que o examinador estudou esse assunto aqui. O cara não é um aventureiro para o cara fazer uma questão como essa, né? Então, gabarito correto, letra C de casa. Letra C de casa, mais uma questão no bolso, né? Quais as modalidades de capitalização? Aí nós temos várias modalidades de capitalização. Temos essa aqui, a modalidade tradicional. Essa aqui não é forma de pagamento. Forma de pagamento são 3. PM, PP e PU. PM, fala aí. Isso, pagamento mensal. PP, pagamento periódico ou programado. Ou, finalmente, nós temos o pagamento único. Aqui é modalidade de títulos, ok? Nós temos aqui modalidade tradicional, modalidade compra programada, modalidade popular, por exemplo, né? Professor, essa modalidade que a gente encontra aí no mercado aí, Orocap, outros produtos aí, o que acontece? É a modalidade popular. O apelo é o quê? É o sorteio, tá? Compra programada é modalidade que não tem sorteio, que no final você tem um crédito para comprar produtos, né? Em uma empresa, né? Em uma rede varejista, né? E a tradicional? A tradicional é essa aqui, vem comigo. Define-se como modalidade tradicional o título de capitalização que tem por objetivo restituir ao titular, ao final do prazo de vigência, no mínimo, o valor total dos pagamentos efetuados pelo subscritor, desde que todos os pagamentos previstos tenham sido realizados nas datas programadas. Ou seja, essa modalidade aqui tradicional, ela não tem a adoção de quê? De sorteios, brindes, né? Então ela vai ter aqui uma formação do capital e vai ter a taxa de carregamento, normalmente menorzinha a taxa de carregamento aqui, né? Porque até para sortear custa dinheiro, né? Bacana, então aqui, ó, isso aqui é a modalidade tradicional. Ela visa o quê? A restituição dos valores pagos. Então, se eu tivesse comprado o título dos meus títulos, né, no modo tradicional, pelo menos o valor que eu paguei eu iria receber de volta, né? Isso aqui, realmente, essa aqui sim é uma ideia de formação de poupança, né? Outra modalidade compra programada, né? Compra programada. Pô, isso aqui, professor, eu lembrei do carnê do baú. Você vai o que? Compra o título, você vai pagando mês a mês, No final, você vai lá no baú e compra um monte de coisa, né? Aí, modalidade compra programada. Você está programando uma compra, né? Define-se como modalidade compra programada o título de capitalização em que a sociedade de capitalização garante ao titular, ao final da vigência, o recebimento do valor de resgate em moeda corrente nacional, sendo disponibilizada ao titular a faculdade de optar, se este assim desejar, e sem qualquer outro custo, pelo recebimento do bem ou serviço referenciado na ficha de cadastro, subsidiado por acordos comerciais celebrados com indústrias atacadistas ou empresas comerciais, né? O famoso carnezão do baú aí, né? Bacana, compra programada, né? Ok. Outra, professor, outra modalidade, o que não é do povão, o nosso, popular. Aqui sim, cara, tem um apelo, tá? Em sorteios, né? Define-se como modalidade popular o título de capitalização que tem por objetivo propiciar a participação do titular em sorteios. Então, o apelo aqui é o sorteio, né? Sem que haja devolução integral dos valores pagos. Normalmente, essa modalidade é utilizada quando há cessão de resgate de alguma instituição. Então, essa aqui é a famosa modalidade popular, né? Câmara dos Deputados, CESP 2014, cargo de analista, né? Um concurso aí maravilhoso, né? O objetivo da modalidade tradicional, tá? Então nós sabemos o que é tradicional de títulos de capitalização, então nós já sabemos que nós temos aqui algumas modalidades, né? Nós temos a modalidade tradicional, nós temos a compra programada e nós temos a famosa popular, né? Certo? A tradicional, ele vai querer o resgate, né?
compra programada, ele pode optar pelo produto, né, da empresa, ou a popular, que o apelo é o sorteio, né, ok? Então é o quê? Tradicional, né? Consiste em se viabilizar a participação do titular em sorteios. Em sorteios. Sem a necessidade de devolução do titular do valor tal pago. Está errado, né? Por quê, professor? Essa modalidade de sorteio sem devolução, ela não é o que? Tradicional. O erro está na palavra tradicional. O professor, corrige esse cara aqui. Troca o tradicional pela modalidade popular. Pô, professor, top de linha. Top de linha. Um exercício, uma questão que só quem estuda que acerta. O cara que não estuda, ele não tem condições aí de acertar uma questão como essa, né? Bacana? Fechou no bolso aí essa questão. Logo, o erro está na palavra tradicional. Ela está errada, né? Modalidade de incentivo. Tá? Última modalidade. Então, já estudamos aqui modalidade tradicional, modalidade compra programada e a modalidade popular. Agora aqui é incentivo, ou seja, a indústria, o atacadista, a empresa de comércio, ela quer incentivar o lançamento de um produto em si, né? Então ela monta título de capitalização no ato de lançamento, a pessoa vai comprando, ela vai incentivar aquela venda, aquele lançamento, aquele oba-oba lá, né? Entende-se por modalidade incentivo o título de capitalização que está vinculado a um evento promocional de caráter comercial instituído pelo subscritor. Tá? Então, é um evento promocional ali, né? O subscritor, neste caso, é a empresa que compra o título e cede o total ou parcialmente somente o direito de sorteio aos clientes consumidores do produto utilizado no evento promocional. Então, incentivo é para um evento lá de lançamento de um produto empresarial. Nunca foi cobrado em concurso, aliás, eu nunca vi, não sei se foi cobrado, porque eu não tenho conhecimento de todas as questões, mas eu nunca me deparei com essa modalidade, pode cair na prova, né? E aí, prof, vem comigo. Vamos lá. Uma questão importante aqui. Prazo de vigência é o mesmo que prazo de pagamento? Não, não é. Quando eu comprei meu título, salvo engano, o prazo de vigência eram 36 meses. Ah, lembrei, cara. Eu lembrei, eles fizeram comprar um título de R$10.000 no meu apartamento. Tá? Pagamento. No meu lá foi pagamento único. Recebi bem menos de R$10.000, cara. Fiquei puto, mas puto, sabe? Não tem ideia, cara. Desculpa o palavreado, pessoal. Né? Então, prazo de vigência, ou seja, é o mesmo? Não, é diferente. Né? Quando você tem aquela PM, que é o pagamento mensal, né, que é sucessivo durante... Aí você vai coincidir o prazo de pagamento com o prazo de vigência, mas são coisas diferentes. Não, aí. O prazo de pagamento é o período durante o qual o subscritor compromete-se em efetuar os pagamentos, que, em geral, são mensais e sucessivos. A outra possibilidade, como colocada acima, é que o título deve ser o pagamento periódico, PP, ou pagamento único. Já o prazo de vigência é o período durante o qual o título de capitalização está sendo administrado pela sociedade de capitalização, sendo o capital relativo ao título, em geral, atualizado, tá? Monetariamente pela TR e é capitalizado pela taxa de juros, informada em condições gerais do período que deverá igual ou superior. Okay. Então, coisas diferentes, né? Ok. Professor, esse cara caiu em prova? Caiu, vem comigo. BASA, CESP 2014, cargo de escriturário, técnico bancário, né? Para os títulos de capitalização, prazo de vigência e prazo de pagamento são sinônimos? Ou seja, sinônimos são iguais? E aí, gente? Não, são coisas diferentes, né? Então está errada a questão, porque prazo de vigência, todo título tem um prazo de vigência, né? Que no final você faz o resgate. E o prazo de pagamento é como você paga o título. Pode ser uma vez só, pagamento com único, periódico, ou pagamento aí, o pagamento mensal. Mas são coisas diferentes.
Como é estruturado um título de capitalização? Né? Nós já sabemos, né, lá no comecinho da aula, né, nós já vimos que o título de capitalização ele tem 3 partes, basicamente, os mais populares. Né? Capital, nós temos lá sorteio, né? E nós temos carregamento, né, que são as despesas administrativas. Né? Ah, professor, eu fiquei surpreso, professor, porque eu pensei que esses sorteios que passam na televisão, tudo, né, professor? Esses sorteios aí, professor, era o banco que dava, não é você mesmo que está comprando, cara. Assim que funcionam as coisas, hein? Vem comigo. Os títulos de capitalização são estruturados com prazo de vigência igual ou superior a 12 meses. Então, não tem prazo menor que 12 meses. Em séries cujo tamanho deve ser informado no próprio título, sendo no mínimo 10 mil títulos. Então, se você quiser lançar um título no mercado, é no mínimo 10 mil títulos. Né? Por exemplo, uma série de 100 mil títulos poderá ser adquirida por até 10 mil clientes diferentes. Poxa, professor, 10 mil clientes diferentes, você colocando a R$1.000, hein? 100 milhões de reais. Que são regidos pelas mesmas condições gerais e, se for o caso, concorrerão ao mesmo tipo de sorteio. O título prevê pagamentos a serem realizados pelo subscritor. Cada pagamento apresenta, em geral, 3 componentes, né? A cota de capitalização, a cota de sorteio e a cota de carregamento. Bacana, a gente já explicou isso para vocês, né? Professor, cota de carregamento é o que? As despesas administrativas, só para detalhar para você, segundo a SUSEP, deverão cobrir os custos de despesas com corretagem, que é lá na Bolsa, né? Na CETIP e assim por diante, colocação e administração do título de capitalização, emissão, atendimento ao cliente, desenvolvimento de sistemas, lucro da sociedade de capitalização, cota de contingência, quando for o caso, conforme definido em nota técnica atuarial, nas condições gerais do título. Cota de carregamento também deverá ser informado nas condições gerais do título. Né? Então, nós temos aí a cota de carregamento. Né? O que mais, professor? Como serão realizados os sorteios? Né? Normalmente, o sorteio está vinculado à Loteria Federal, né? Mas vem comigo aqui. A sociedade de capitalização pode utilizar-se dos resultados de uma loteria oficial para a geração dos seus números sorteados, caso a sociedade opte por não utilizá-los ou se as loterias oficiais não se realizarem. A sociedade de capitalização se obriga a realizar sorteios próprios com ampla e prévia divulgação aos titulares, prevendo, inclusive, livre acesso aos participantes e a presença obrigatória de auditores independentes. Né? Uma coisa importante, que nos sorteios da Loteria Federal, por exemplo, todos eles nós temos a participação de auditores independentes para dar o que? Lisura a esse sorteio. Né? Aí vamos lá, olha essa pergunta aqui, cara. É vantagem adquirir um título de capitalização? E aí, professor? Aí depende. Né? Depende. Tá? Nós vemos também diversas modalidades de títulos. Né? Mas, em via de regra, gente, a capitalização do título é abaixo da poupança. Ou seja, para quem tem a ideia de ganho financeiro, de rentabilidade, é um péssimo produto. Tem uma baixa liquidez, uma baixa rentabilidade. Né? Vamos lá. Olha aqui que diz a SUSEP. A resposta para esta pergunta depende de cada pessoa. Concordo. O consumidor deverá avaliar as diferenças entre o título de capitalização e a poupança, por exemplo. Poupança, lembre-se que é uma das piores aplicações existentes. Né? O título de capitalização permite a participação em sorteios e a obrigação de poupar, para não atrasar os pagamentos, uma vez que os títulos com pagamentos em atraso não concorrem a sorteios. Então, você acaba tendo até uma obrigação psicológica. Vou pagar o título para não atrasar o sorteio, eu posso estar o quê? Sendo sorteado com aquele prêmio. Né? Entretanto, o capital formado é inferior se comparado ao que seria obtido com a caderneta de poupança. Olha aí, né? Então, normalmente, paga menos que a poupança. Naturalmente, com os mesmos valores e o número de depósitos, pode haver prazo de carência. Os valores de depósito
estão pré-definidos, ou seja, obriga o subscritor a efetuar o depósito daquele valor e ainda pode haver aplicação de penalidade em caso de resgate antecipado, isto é, antes do encerramento do prazo de vigência. Ou seja, outra diferença muito grande entre poupança e capitalização está quanto à sua liquidez, né? A poupança tem altíssima liquidez, né? Porque você deposita lá e você pode utilizar o dinheiro a qualquer momento, né? O título de capitalização não, ela tem baixa liquidez. Você compra o título, né? Tá lá. Normalmente você só vai poder resgatar no final, né? Se você resgatar antes, você vai receber menos ainda, você pode ser penalizado de acordo com as regras gerais que vão estar regendo aí o título que você ora comprou. Exercícios. Câmara dos Deputados, CESP 2014, cargo de analista. Um título de capitalização deve obrigatoriamente prever sorteios de modo que, quanto maiores forem os prêmios, menores serão as cotas de capitalização. Professor, eu já acertei a questão, mas eu quero entender a segunda parte. Vem comigo. Um título de capitalização deve obrigatoriamente prever sorteios? Não. Nós temos aí a modalidade tradicional que não tem o que? A previsibilidade. Agora, o que ele fala aqui? De modo que, quanto maiores forem os prêmios, né, menores serão as cotas de capitalização, né? Então, aqui está você, tá? Aqui está você. E aqui está, vamos pegar aqui, ó, você tem 2 títulos aqui, né? Os 2 títulos com o mesmo valor, milão. Nós sabemos que os títulos, você tem, ó, você tem as cotas de capitalização, você tem as cotas de sorteio e você tem o carregamento, né? Que é a despesa administrativa. Vamos supor que na opção 1, tá? Na opção 1, tá? É R$800 aqui a capitalização, tá? A cota do sorteio, 150 e 50 aqui do carregamento, né? O carregamento para a opção 2 aqui é o mesmo, tá? É o mesmo. Só que a cota de sorteio aqui, o prêmio é mais pomposo. É 350, né? Ou seja, você vai estar o quê? Capitalizando 600. Olha, o que ele falou aqui, ó? Quanto maior forem os prêmios, é claro que aqui o prêmio vai ser maior, ó. Tá? 35% de prêmio, né? Que vai ser destinado, né? Menor serão as cotas de capitalização? Sim. Ou seja, a segunda parte da questão está correta e a primeira parte da questão está correta. Para estar correta, as 2 partes têm que estar corretas, né? Logo, gabarito errado, mas deu para ter essa noção aí de valores, né? Deu para ter essas noções de valores aqui, né? Ótimo, né? Parabéns. Vamos continuar. Gabarito errado, né? Câmara dos Deputados, CESP 2014, cargo de analista. O título de capitalização é um produto em que uma parte dos pagamentos efetuados pelo subscritor deve ser utilizada a fim de se formar o capital. É exatamente isso, né? Então, o título de capitalização, normalmente, 3 partes. Uma delas é o quê? Vai utilizar para formar o capital, ou seja, que vai ser o valor da sua aplicação, né? Que vai ser investido, que depois vai voltar para você. Gabarito super correto, a questão fácil da Câmara dos Deputados aí. BASA, CESP 2010, cargo de escriturário. Os títulos de capitalização são adequados para recursos de curtíssimo prazo. Errado. Médio e longo prazo. Considerando a alta liquidez. Errado. Ela tem baixa liquidez. Por quê, professor? O dinheiro fica disponível não na hora, tem um prazo, né, no final. Sendo vedada a distribuição de prêmios. Errado. Inclusive os prêmios, né? Os prêmios, ele é o quê? É o grande atrativo comercial desses títulos, né? Aos detentores desses títulos por meio de realização de sorteios, né? E aí, professor, fácil, né, cara? 3 erros num único comando, né? Normalmente o CESP coloca apenas um errinho só, cara, em cada comando. E nessa aqui ela foi muito bacana aí, com os nossos queridos alunos, né? Colocou 3, né? Não dá para errar, né? Gabarito super errado aí, essa questão.
Vem comigo. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. Uma pessoa gosta de participar de sorteios. Opa! Mas, ó, falou sorteios, você já vai vincular, né? Qual que é o produto que nós temos, cara? Títulos de capitalização, né? Mas, ao mesmo tempo, sente a necessidade de começar a economizar um pouco de dinheiro. Então, o cara gosta de sorteios e gosta de economizar, né? Ok, boa. Qual que é o produto bancário para ele? Uma vez que, dentro de alguns anos, pretende aposentar-se. Dentre as opções abaixo, o produto que melhor atende a necessidade e a expectativa dele é CDB? Errado, porque CDB não paga sorteio. Tá? Caderneta de poupança também não paga sorteio. Fundo de renda fixa também não. Letras hipotecárias não. Ou seja, é o título de capitalização, né? Olha aí, fácil demais essa questão, né? Ó, viu como você vai ficando competitivo, cara? Você vai integrando, né? As coisas vão fechando na sua cabeça, no seu conteúdo, né? O conteúdo vai ficando um só. Gabarito correto, letra D de dado. Banco do Brasil, Sens Gran Rio, 2015, cargo de escriturário. Os títulos de capitalização são emitidos pela sociedade de capitalização e têm por objetivo o depósito periódico de prestações pecuniárias, ou seja, dinheiro, pelo contratante, o qual terá, depois de cumprido o prazo contratado, os direitos de concorrer a sorteios de prêmios em dinheiro e o de, entendeu? O de resgatar, aplicar, concorrer, e aí? O de quê? Resgatar o valor, né? Então você já corta aqui o C, o D, entendeu? Tá, ó, vamos lá. Nos prêmios, né? Tem um sorteio D, né? Resgatar o valor do título mediante lance de leilões? Não, tá? Você não precisa fazer lances em leilões, né? Porque ele já é seu, é automático, né? Então, sim, resgatar parte dos valores, sim, claro, porque uma parte ele foi para o carregamento e outra parte para os sorteios, né? Corrigidos a uma taxa de juros, corretamente, né? Ele vai ter o valor da aplicação. Gabarito, letra B de bola. Mais um exercício aí, né, que o aluno lá que consegue acertar com certeza. Bacana. Letra B de bola. Basa Sens Gran Rio 2013, cargo de escriturário. Os títulos de capitalização são um investimento com uma característica de poupança a longo prazo, ok? Remunerados pela TR e mais uma taxa de juros ao mês, equiparando-se à inflação, porém, as características mais atrativas dos títulos de capitalização é... Gente, qual que é, gente? Hein? A garantia dele, cara, é o quê? Qual que é o apelo dele? O apelo principal dele é o tal do sorteio, principalmente, né? Por quê? Porque a rentabilidade dele é péssima, né? Paga menos que a poupança, né? Que a poupança paga menos que a taxa Selic, né? A taxa Selic é o quê? Nossa referência da economia. Então ela paga menos, né? Então o sorteio, possibilidade de resgate dos valores com rentabilidade do mercado falso, normalmente leva bola fora disso aí, né, cara? Tá errado. Garantia oferecida para a compra de bens de imóveis, ó, imóveis, tá errado, ó. Tem um título que é o quê? De imóveis, está errado, né? Geração de créditos fiscais tem nada a ver com o governo. Rentabilidade diferenciada? Claro que não, pelo contrário, diferenciada negativa, não positiva, né? Possibilidade de ganhos de prêmios em dinheiro pelos sorteios periódicos. Gabarito correto, claro, né? Sem muita demora, rapidamente, o quê? É a letra E. Possibilidade de ganhos de prêmios em dinheiro pelos sorteios periódicos. Gabarito, letra E. Ok, né? E aí, meus amigos, terminamos mais essa aula. Muitos exercícios, né? Uma aula aí com certeza que você consegue acertar todas as questões sobre títulos de capitalização. Vamos lá, Sir Jordan, né? Você tem que esperar coisas de você antes que possa fazê-las. Então, você tem que esperar de si mesmo antes de fazer as coisas, né, cara? Eu espero que eu passo, né? Aí você vai lá e passa, né? Olha, além de ser um grande esportista, né, um ícone do esporte mundial, né? Ó, o que faz dele diferente não é só as habilidades do basquete dele, era o quê? O que tem aqui dentro, né, cara? Isso que faz ele diferente, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Fui. Clique-claque.